Então a gente não sabe ainda muito sobre essas questões. O Lula... O que me acende a lâmpada de Pois teoria é. da conspiração com a China ali, mas tudo bem. a- Ih, caralho, aí, ó. Acende a minha lâmpada Mas aqui. veja, Peço desculpa pra humanidade aí. Não, mas vejam, o Biden não é melhor para a China. A Que postura, o Trump? a postura americana em relação à China é a única coisa que gera consenso entre republicanos e democratas. Ou seja, o Biden quer ser oposto do Trump, Mas não nesse caso. mas não, nesse caso é o único tema em Washington onde republicanos e democratas estão de acordo. Há um novo consenso. E eu lembro muito disso porque eu escrevi um livro 5 anos atrás sobre como a ascensão da China ia mudar o cenário, etc. E sempre houve uma divisão entre os chamados, que eles chamam em Washington de panda huggers, aqueles que abraçam o panda, que é pessoas um pouco mais, vamos dizer, que não são pró-China, mas assim, também veem na ascensão da China alguns aspectos positivos. E os chamados hawks, assim, os caras que querem conter a China, são anti-China, acham que os Estados Unidos precisa cortar laços. E sempre estava bastante equilibrado entre esses dois grupos. Hoje, as pessoas com a postura mais radical dominam totalmente, não há mais ninguém que, vamos dizer, diz, não, mas vamos tentar ter uma boa relação. Isso não Pau no existe cu mais. da China, foda-se. Então assim, muito comum hoje se tem uma conferência acadêmica com participantes chineses e americanos. Se for dos Estados Unidos, que os chineses não recebem visto. Se é na China, os americanos não recebem mais visto. Os programas de doutorado nas faculdades americanas têm medo de aceitar alunos chineses, porque podem ser pessoas ligadas ao governo chinês. Então, assim, está tendo uma mudança radical e o Biden, eu diria, vai até piorar a relação bilateral. Então, se a China... Tinha uma esperança de meter um vírus e trocar o presidente pra favorecer eles. Foi um tiro no pé. E outra, os chineses, vamos dizer, é sempre assim, a gente constrói a partir né, a gente agora conhece a história, mas você está supondo que os chineses Sabiam que o Trump ia ser negacionista. Ele poderia ter dito... Demorou, gente, vamos cuidar. como a Angela Merkel, por exemplo, que no meio da pandemia aumentou a taxa de aprovação dela. Né? Então... eu acho que eles não têm tipo, essa saber que o capacidade. Trump era meio besta, talvez não fosse tão difícil, tá ligado? Não, mas cara, ele poderia ter aqui reagido. Não, é verdade, você tem razão. Eu não sei se tem muito a ver com o teu ramo de que tu manja e tal. Mas, pô, ó, aqui eu vejo o Lula também jogando calado e deixando o Bolsonaro se matar, mas pra mim parece um pouco parece um cálculo muito bem feito, que é o seguinte: se você destrói o teu principal antagonista, que é o que te daria, que é o que vai te dar a chance de você ir pro segundo turno, se você destrói esse cara, tu não fortalece um terceiro candidato, portanto é melhor jogar calado. É essa a razão pela qual a principal ameaça, o principal alvo de ataques do Bolsonaro é o Dória, porque o Bolsonaro não quer estar no segundo turno contra o Dória. Ele quer estar com o Lula. Então uma situação é que geralmente o segundo turno pune os radicais, os extremos, porque daí sempre surge alguém do meio, e aí, como na França, por exemplo, onde tem o cara centro-direita, Macron, contra a extrema-direita, aí vence sempre o moderado. Nesse caso específico, tem uma situação mais estranha, que os dois lados principais querem evitar que surja alguém no meio. Apesar de que sempre assim, também eu acho que não dá para comparar muito o Lula e o Bolsonaro. Eu acho que não chegam ao mesmo grau de radicalismo, por exemplo. Né? O Lula governou, pode discordar do seu governo e pode dizer que, enfim, o país não avançou, mas não houve uma preocupação autoritária séria durante esse período. Né? Isso não é uma opinião pessoal, mas se vê nos índices da democracia brasileira que houve a grande maioria dos índices... Tanto que eles perderam e saíram fora. Jogaram o jogo, né? Né? Então, assim, mas sim, eu concordo. Eu acho que os dois querem se enfrentar.